turminha, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática, aula de número 1, Sistema de Numeração Decimal. Eu imagino que você se lembre sobre as unidades simples, porém, vamos recordar um pouquinho com um vídeo e depois retornamos aqui à atividade, ok? Professora, o que é isso? Bem, isso é uma tabelinha que a prof fez igualzinho ao livro de vocês, ok? Bem, vamos colocar um número qualquer aqui na unidade e esse número vai ser o 3. Eu vou colocar aqui na dezena o número 5. 5 dezenas, eu tenho o número 53. Quando eu falo de ordem, o que é isso? Ordem já te dá a ideia de organização, de uma sequência. Numa fila, por exemplo, você pode saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. E aqui nos números, no caso, a gente também consegue classificá-los por ordem. A casa da unidade simples aqui, ela tem aqui a primeira ordem, na dezena eu tenho a segunda ordem, na centena da unidade simples eu tenho a terceira ordem. Quando o meu número ele vai lá para a segunda classe, vamos colocar aqui um número lá para a segunda classe, pronto. Quando o meu número vai até a segunda classe, eu posso ter aqui, ó, a unidade de milhar. Nesse caso aí eu tenho um número que tem quantas ordens? Esse meu número aqui está com 1, 2, 3, 4 ordens. Eu posso dizer que o meu número 1 está na quarta ordem. Eu posso dizer que o meu número 3 está na primeira ordem. Posso dizer que o meu número 5 está na segunda ordem. E eu posso falar que o meu número 4 está na terceira ordem. Ordem não muda. O que vai mudar são os algarismos que a gente vai colocar, que depende do número que a gente escolhe. Mas quem estiver aqui na minha unidade sempre vai ser primeira ordem. Quem estiver aqui na minha dezena sempre será segunda ordem. E assim sucessivamente, ok? Bem, antes da gente entender tudo isso aqui, agora a gente já entendeu o que é a ordem, certo? Tá fácil? Primeira, segunda, terceira? Fácil, fácil, né? Se o meu número chegar aqui na frente, ó, se eu colocar mais um número aqui na dezena de milhar, colocar mais o 8 aqui na centena de milhar, 8 centenas de milhar. Bom, eu tenho um número aqui que vai até que ordem? Até a sexta ordem. O número 9 tá na quinta ordem. Fácil demais, né? Tirar daqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com as classes. Veja, eu tô trabalhando com vocês aqui 3 classes, ok? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe, ela também é conhecida como a classe das unidades simples. A segunda classe, ela é conhecida como a classe dos milhares. E eu coloquei entre parênteses 1000, porque a gente sempre lê 1000 e não lê milhares. Muito bem, a terceira classe é a classe dos milhões. Isso mesmo, classe dos milhões. Então, como que eu leio esse número aqui que está na primeira classe? Vocês repararam uma coisa? Que todas as classes têm unidade, dezena e centena? Olha só, muda um pouquinho, mas ainda tem unidade, dezena e centena. Veja que na segunda classe eu não coloco só a letra U simbolizando a unidade. Eu coloco U com M minúsculo que simboliza unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando eu chego lá na terceira classe, o M é maiúsculo porque representa milhão. Então eu tenho a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Uau! Agora que a professora já explicou o que é unidade simples, o que é ordem e classes, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, crianças? Vejam, ó, nós temos também a unidade, dezena, centena, tá? E nós temos a primeira ordem, que sempre fica na unidade, a segunda ordem na dezena, a terceira ordem na centena. Hoje nós não vamos chegar a segunda classe, tá? Nós só vamos a primeira classe. Hoje nós só vamos trabalhar com a primeira classe, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, ó, observe o quadro acima e responda as perguntinhas abaixo. Como se lê esse número? É simples. Você sabe que número é esse? Bom, este é o número 193. É assim que a gente lê.
Simples assim, tá bom? E como nós temos que decompor este número? Olha, para que eu não dê a resposta para vocês, a professora vai te dar um exemplo, tá bom? Então, vejam aí, ó, 236. Para eu decompor este número, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho duas centenas. Tenho duas centenas. Eu tenho também 3 dezenas e tenho também 6 unidades, certo? Eu decompus um número. Ai, professora, como é que eu vou saber decompor esse número? É simples, criançada. Se você dividi-lo aqui, ó, entendeu? Vamos dividir aqui esse número. Você sabe que aqui, começando aqui, eu tenho o número 6. E esse número 6, ele é a unidade, certo? Vamos lá, ele é a unidade. Vou colocar ele um pouquinho mais para cima para vocês verem. Opa, ai, não deu muito certo não, né? Mas enfim, ó, esse outro número, ele é a dezena. E esse outro número é a centena. Bom, aí fica fácil. Fala que não. Fica assim. Olha lá. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. Eu vou começar pela centena, tá? Escrevendo a centena. Então, tá. Eu escrevi a centena. Quanto aqui, ó, tenho, professora? Eu tenho 2 centenas. Não é fácil? Tenho 2 centenas. 2 centenas. Daí, eu tenho 3 dezenas. E aí, eu tenho 6 unidades. Simples, crianças. Viram? Olha lá. Muito bem. Tudo muito simples. Então, o que você vai fazer? Olha, vai decompor. Aqui, ó, eu tenho quantas centenas? Quantas dezenas eu tenho? E quantas unidades? Simples, né? Qual é o algarismo? Algarismo, nós chamamos de algarismo os números, tá? Que ocupa a unidade. Olha aqui. Qual é o algarismo, ou seja, o número que ocupa a unidade? Simples. Qual o número que ocupa a terceira ordem? Onde está a terceira ordem? Aqui, ó. Estão vendo? Qual é o número que ocupa a terceira ordem? Bom, letra E. Quantas ordens há nesse número? Simples, crianças. É só contar, olha. Aliás, nem precisa contar. Por quê? Porque você viu aqui quantas ordens tem. Tá certo? É fácil, não é? Eu acredito que você deva ter lembrado. Vamos lá, atividade número 2. Na atividade número 2, o que é que você vai ter que fazer? Escrever como se lê o número. Ó, você já sabe ler o número, não sabe ler o número? Ah, sabe sim. Sua professora já ensinou. Mas veja bem, que número é esse? 86. É isso que você vai escrever. 86. Que número é este aqui? 347. É assim que você vai escrever. 347. Simples. Vamos para a terceira. Número 3. Decomponha conforme o modelo. Lá em cima, vocês viram as ordens e as classes. Aqui, nós vamos decompor dessa maneira. Já fizemos uma vez lá em cima como exemplo, tá? Essa parte de baixo aqui onde está vermelhinho. Agora, nós vamos fazer a de números, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Vamos ao exemplo. 369. O que é que você vai fazer aqui? Veja. Você já tem um número, então você vai decompor ele. Então, vamos lá. O número 3 está em que ordem? Na ordem da centena. Então, ele fica 3 centenas. E o 6? 6 dezenas e 9 unidades. Certo? Bom, olha aqui, ó. Agora,
prestem bastante atenção no que a professora vai falar. Centena começa com 100. Dezena com 10. 10 tem duas casas. E unidade só tem uma, certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Olha, se eu tenho 3 centenas, seria como eu estivesse dizendo assim, ó, que eu tenho 3 vezes o 100, certo? Que é igual a 300. Essa é 3 centenas. Bom, 6 dezenas. 6 vezes 10. Ou seja, eu tenho aqui 60. E aqui eu tenho 9 unidades. 9 vezes 1, que é igual a 9. Então eu tenho 300 mais 60 mais 9. Quanto que dá 369? Olha, já falei. 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades são iguais a 369. Simples. Isso é decompor o número e depois você compõe ele, tá bom? Isso é o que você vai fazer neste númerozinho aqui e neste outro númerozinho aqui, tá bom? Número 4. Copie os números em ordem crescente. Olha, criançada, cresce. Se cresce, é do maior para o menor ou do menor para o maior? Ele cresce, tá bom? Então, é crescente, prestem atenção. Aqui no número 5, você tem que completar com o antecessor, é o que vem antes, e o sucessor é o que vem depois. O que vem antes de 12? De 13, 12. O que vem depois? 14. Então, façam aí, tá bom? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.